Ok, acho que está começando a gravar aqui. Então, pessoal, isso aqui é um resumo, né, sobre a discussão que a gente teve no dia 28. No dia 28, a gente teve uma conversa com alguns alunos sobre derivada direcional e vetor gradiente, tá? Então, aqui eu vou fazer um resumo sobre esse assunto, né, que foi tratado no dia 28, tá? E depois eu coloco esse conteúdo disponível para todo mundo, tá? Então, isso aqui é uma conversa sobre derivada direcional e vetor gradiente. Deixa eu começar a compartilhar a tela aqui para fazer essa apresentação. Ok. Tudo certinho aqui. Ok. Tá, pessoal. Então, derivadas direcionais e vetor gradiente, né? Então, a gente começa pela definição da derivada direcional. Tá? Então, aqui se considera um vetor unitário, tá? E um ponto x0, y0. Tá? Você tem uma função f de duas variáveis. Tá? Esqueci de escrever aqui, mas dada f xy, uma função de duas variáveis. Ok? Então, o que a gente vai fazer é definir a derivada direcional dessa função em relação ao vetor u. Né? Então, aqui você tem um vetor u unitário, tá? No plano. Digamos que as coordenadas de u sejam AB. Ok? Então, esse aqui é um vetor unitário no plano XY. Você está aqui está o plano XY, e aqui você tem um vetor U. Né? O fato dele ser unitário quer dizer que o comprimento desse vetor é 1, né? Então, um vetor de módulo 1. Ok? O que a gente quer definir é a derivada direcional dessa função f, né? Foi dada uma função f, a derivada direcional dela em relação ao vetor u no ponto, tá? Então, essa derivada é definida como o seguinte limite, né? Aqui eu coloquei, né, o limite. Aí, vamos definir ele aqui embaixo. Né? Ok, então é o limite quando t tende a zero de f de x0, y0. Deixa eu mudar esse traço aqui, ficou bem torto, né? Então você faz f de x0, y0 mais t vezes o vetor. Né? Esse vetor u é o vetor AB. Tá? Menos f de... Opa, acho que aqui não precisa dois parênteses. F de x0, y0. Certo? Isso dividido por t. Tá? Então, isso aqui é definido como a derivada direcional da função f na direção do vetor u no ponto x0, y0. Tá? Eventualmente, a gente pode, em algumas situações, omitir o ponto, né? E aí isso quer dizer que o ponto é qualquer ponto xy, você vai lá e faz a derivada direcional de f na direção do vetor u. Tá? Caso o limite exista, né? Esse limite é a derivada direcional, porque a gente sabe, né, em cálculo, que um limite pode não existir, e quando os limites não existem, se esse limite for o limite que corresponde a uma derivada, aí a derivada não existe. Tá? Aqui a gente chamou de P o ponto x0, y0, de U o vetor AB, né? Então esse limite aqui você poderia escrever ele também como
deixa eu ver aqui, de maneira mais simples, limite, quando t tende a zero, tá? De f de p mais tu, menos f de p sobre t. Tá? Então, isso aqui também é a mesma coisa, tá? É o mesmo limite que está aqui embaixo. Certo? Esses dois limites aqui são iguais. Então, isso aqui também é o df na direção do vetor u no ponto P. Tá? Porque aqui, se você considerar que o ponto P é o ponto x0, y0, t é o teu parâmetro, que está indo para zero aqui, e u é o vetor AB que você fixou, então isso aqui é igual àquilo ali. Né? Se você usar essas coordenadas, né, tanto do vetor u quanto do ponto, então esse limite também fica limite, quando t tende a zero, de f de... Opa, acho que não precisa esse... f de x0 mais ta, y0 mais tb, menos f de x0, y0. Ok? E aqui sobre t. Tá? É a mesma coisa. Todos esses três limites aqui definem a mesma coisa, né? Porque aqui você pegou o U, é o vetor AB, você multiplicou ele por t, fez essa soma e jogou no mesmo limite aqui. Então, isso aqui também é a derivada direcional de f na direção do vetor u no ponto x0, y0. Ok? A primeira coisa que a gente observa é o seguinte. O que acontece se você pegar aqui os vetores da base canônica, ou seja, se você pegar o vetor E1 e E2, né? Então o vetor E1, ele é o vetor 1, 0, né? Ou seja, são os vetores canônicos do referencial que você tem no plano. E o E2 é o vetor 0, 1. Tá? O que acontece se você calcular a derivada direcional com esses vetores? Ok? Mas aí se você olhar, né, todas esses limites aqui definem o mesmo conceito, porque esse P aqui é o x0, y0, o U é o mesmo vetor U, só que esse vetor U é o vetor AB, então aqui você ganha essa definição que está aqui embaixo, que é equivalente a todas as de cima. Mas se, por exemplo, o B for 0, certo? E o A for 1, então aqui vai ficar x0 mais t e vírgula y0, certo? Se você tiver aqui o vetor E1, né, você vai ter x0 mais t, vírgula, y0 nesse limite aqui, certo? Então, o que você vai ganhar aqui é exatamente a definição da derivada parcial em relação a x. Tá? Então, a conclusão que você tira é que a derivada de f na direção do vetor E1 é igual à derivada parcial de f em relação a x. Tá? Porque o vetor E1 é esse vetor que está aqui em cima. Se você jogar aqui 1 no lugar do A e 0 no lugar do B, você vai ter exatamente a derivada parcial em relação a x. Se você fizer isso com o E2, você vai ter 0 aqui no lugar do A e 1 no lugar do B aqui, você vai ter exatamente a derivada parcial em relação a y. Né? Então, aqui, se você fizer a derivada direcional da função f em relação ao vetor E2, isso é exatamente a derivada parcial de f em relação a y. Ok? Então, essa é a primeira observação, né, mais elementar que a gente pode fazer sobre derivadas direcionais. Lembrando que ela não precisa existir sempre, tá? A derivada direcional é um limite, e o limite pode não existir. Okay? Mas, caso ele exista, ele se chama derivada direcional e tem essa notação que está aqui. Okay? Tá, aí esse teorema aqui, ele nos dá exatamente um caso em que as derivadas parciais sempre existem. Tá? Então, se você... Desculpa, a derivada direcional, né? Se as derivadas parciais da função existem, tá? E elas são contínuas, ou seja, a gente lembra que quando você pega uma função e você faz a derivada parcial,
a derivada parcial também é uma função. Tá? Então, o teorema está dizendo que essas derivadas parciais aqui existem e elas também são funções por si só. E essas funções são contínuas. Tá? Então, nessas condições, a derivada direcional também existe para qualquer vetor unitário. Tá? Para qualquer vetor unitário, você vai ter a derivada direcional e ela ainda é dada por essa fórmula aqui. Okay? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer com vocês um esboço da demonstração desse teorema. Né? Pensa o seguinte, tá? Então vamos colocar aqui uma ideia de demonstração. Tá? Ideia de demonstração. Demonstração. Como que você provaria esse teorema? Tá? Então, você está supondo que as derivadas parciais existem e são contínuas. Certo? Então, você pode usar a regra da cadeia com essa função. Tá? Porque as derivadas existem. Ok? A função é diferenciável. Certo? Então, você pode pegar, dado o vetor u, que foi dado ali em cima, e o ponto P, né? P, um ponto x0, y0, você pode definir a curva x de t, y de t, igual a P mais TU. Tá? Isso aqui é uma curva no plano. No fundo, essa curva ela é uma parametrização de uma reta, né? Uma reta que passa pelo ponto P, né? E segue na direção do vetor U. Digamos que esse vetor U estivesse para cá. Né? Então, essa curva, né, no fundo, ela define uma parametrização da reta que passa pelo ponto P e segue na direção do vetor U. Aqui. Okay? O que a gente pode fazer é compor essa curva com a função. Tá? Então, você faz a função composta. Ok? Fazemos f de x de t, y de t. Tá? Só que quem que é o x de t, y de t? Isso aqui é igual, né, a f de p mais tu. Ok? Só que, porque foi a maneira como se definiu essa curva aqui. Você definiu essa curva para ser uma parametrização da reta que passa por P e tem a direção do vetor U. Tá? Só que agora você olha a definição de derivada direcional, aqui em cima. Né? É essa definição aqui. Tá? Essas três definições são equivalentes e você olha para essa aqui de cima. Certo? Então, se você derivar essa função, né, pegar essa função aqui, f P mais TU P mais TU e derivar isso aqui tudo em relação a T, certo? O que você vai ganhar claro, é exatamente a derivada em relação a T de f de x de t, y de t, por um lado, né? Mas, por outro lado, isso aqui é exatamente a derivada direcional, certo? Isso aqui é igual ao limite quando t tende a zero, de f de p mais tu menos f de p, ok? E aqui dividido por t. Claro, na verdade, eu quero a derivada, né, pessoal? Esqueci de dizer aqui quando o t é zero, né? Tá? A derivada dessa função no instante t igual a zero. Tá? Ela é esse limite. Só que esse limite, ele dá exatamente a derivada direcional
de f na direção do vetor u no ponto P, porque foi o que a gente viu lá anteriormente. A gente viu que esse limite aqui dava essa derivada direcional. Cadê o limite? Tá aqui. Né? Então, esse limite define a derivada direcional. Então, a gente conclui que a derivada direcional é dada por esse limite. Tá? Só que a nossa função é diferenciável e esse limite também é a derivada disso aqui em relação a t. Mas aqui eu posso aplicar a regra da cadeia. Né? Então, quando eu faço aqui derivada em relação a t de f x de t y de t, né? Isso aqui é para t igual a zero, né? Tá? Isso aqui tudo no instante t igual a zero, né? Como está aqui. Isso aqui vai me dar igual a derivada de f em relação a x no ponto x0, y0, porque a gente está derivando no instante t igual a zero, vezes a derivada de x em relação a t, que é o x', né? Mais df de y no ponto x0, y0, vezes a derivada de y em relação a t. Isso é o que me dá isso aqui, é a regra da cadeia. Tá? Só que a função x de t, y de t, é essa função aqui, p mais tu, certo? Então, x de t, y de t é igual a p mais tu. Só que u é o vetor AB e p é o ponto x0, y0. Então, isso aqui é igual a x0 mais ta, y0 mais tb, certo? Então, quando eu derivo isso aqui em relação a t, eu obtenho a. Então, esse aqui é o x. Esse é o x. E esse é o y, né, em função de t. Né? Então, é x em função de t, y em função de t. Quando eu derivo x em relação a t, eu obtenho a. Quando eu derivo y em relação a t, eu obtenho b. Né? Então, isso aqui é igual a e isso aqui é igual a b. Então, a minha derivada ficou igual a derivada de f em relação a x no ponto x0, y0, vezes a, mais derivada de f em relação a y no ponto x0, y0, vezes b. Okay? Só que essa derivada aqui, que é a mesma coisa que essa aqui, ela é a derivada direcional, certo? Toda a nossa conversa anterior foi para isso, né? Essa derivada aqui é a mesma derivada que essa, e ela é a derivada direcional. Então, a conclusão é que a derivada direcional é igual a isso aqui. Essa derivada direcional é igual a essa soma aqui. Tá? E foi isso que a gente afirmou no teorema. Okay? O teorema afirmava exatamente isso. Tá? A derivada direcional a derivada direcional de f na direção do vetor u, esse vetor u tem coordenadas a b, é essa soma aqui, que foi a soma que a gente obteve aqui. A gente obteve ela aqui, certo? Então a gente usou a regra da cadeia porque a função é diferenciável. Foi dado que as derivadas parciais existem e são contínuas, então a função é diferenciável. Eu posso aplicar a regra da cadeia e obtenho essa demonstração. Ok? Então deixa eu ver se eu consigo limpar um pouquinho aqui o quadro, tirar essa reta aqui foi só um auxiliar na explicação. Né? Tá? E no fim das contas a gente provou essa relação que está aqui. Só que o que aparece aqui nesse teorema é exatamente o produto escalar. Então você tem aqui o vetor u com coordenadas a e b, e você fez o produto escalar com o vetor formado pela derivada em relação a x e derivada em relação a y. Tá? Esse vetor formado pela derivada em relação a x e derivada em relação a y se chama vetor gradiente. Então, esse vetor que você obtém aqui é exatamente o vetor gradiente. Ok?
ok? A primeira coordenada dele é a derivada de f em relação a x e a segunda derivada de f em relação a y. Isso aqui tudo é no ponto xy. Tá? Então aqui tem o ponto xy, você deixa o ponto indicado. Se você quiser aplicar num ponto específico, você calcula a derivada direcional ou a derivada parcial, né? Aplica no ponto que você quer e a mesma coisa aqui. Tá? Lembrando que o vetor u tem coordenadas a e b, então essa expressão que está aqui em cima é exatamente o produto escalar, né, do gradiente com o vetor u, porque você multiplica primeira coordenada com primeira, segunda com segunda e soma. Tá? Então aqui você tem a df de x mais b df de y. Certo? Então, conclusão de toda essa conversa, a derivada direcional, que a gente acabou de definir na aula de hoje, ela é, na verdade, o produto escalar entre o vetor gradiente e o vetor que dá a direção da derivada. Tá? Isso aqui é um produto escalar. Produto escalar ou interno, né? São duas maneiras de se referir a esse produto que é obtido multiplicando a primeira coordenada de um vetor pela primeira do outro, a segunda de um vetor pela segunda do outro e somando os resultados. Ok? Tudo isso que a gente fez aqui em dimensão 2 pode ser feito em dimensão 3 também. Tá? Então você pode pegar uma função de 3 variáveis, ok? Fazer o vetor gradiente com as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, em relação a z. Então, em relação a cada uma das coordenadas que define a função, você vai ter um vetor com 3 componentes, né? E a derivada direcional dessa função f em relação ao vetor u vai ser dada por esse produto escalar também. E aqui, esse u agora é um vetor tridimensional, né? Então, ele tem coordenadas a, b, c. Tá? É um vetor no espaço tridimensional. Tá? Digamos que o esteja aqui, por exemplo. Tá? Então, o U tem coordenadas A, B, C. Ok? E continua sendo válida a mesma regra. Então, a derivada direcional de uma função de 3 coordenadas em relação ao vetor U é dado pelo produto escalar entre o gradiente e o vetor. Ok? A partir disso aqui, a gente pode determinar o fato de que o vetor gradiente indica a direção de maior variação da função. Tá? Como funciona isso? Na verdade, quando você faz a derivada direcional, você está medindo a variação da função f na direção do vetor u. Então, você está no plano, você tem várias direções que você pode seguir no plano. Tá? Cada vetor que você escolhe para fazer a derivada direcional te dá uma direção. Quando você calcula a derivada direcional, você está calculando, na verdade, a taxa de variação da função naquela direção que você fixou ali. Tá? Cada direção vai ter uma taxa de variação. A maior taxa de variação é na direção do vetor gradiente. Tá? É isso que essa afirmação aqui está dizendo. Né? O vetor gradiente indica a maior taxa de variação e o valor dessa taxa de variação é o módulo do próprio vetor. Tá? Como que a gente vai provar isso? A gente vai usar a lei dos cossenos. Né? Lei dos cossenos, em termos, né, escrita em termos do produto escalar, né, de vetores. Então, se você tem dois vetores no plano ou no espaço, né, então o produto escalar entre os vetores u e v é igual ao módulo de u, módulo de v, cosseno, cosseno do ângulo entre os vetores. Ok? E então aqui eu tenho um vetor u, aqui eu tenho um vetor v, e aqui eu tenho θ, que é o ângulo entre u e v, né? E a lei dos cossenos me dá essa relação aqui, certo? O produto escalar, que é aquele produto que você obtém multiplicando primeiro com primeiro, segundo por segundo, segundo com segundo e somando, né? Ela vale essa relação. Ok? Só que a gente já viu, né, que quando você faz a derivada direcional de f, né, num ponto xy em relação a um vetor u, isso aqui é igual ao produto escalar entre
o gradiente de f no ponto xy e o vetor u. Okay? Então, isso a gente já viu. Okay? Só que acontece que a gente tem a lei dos cossenos. Então, isso aqui vai ser igual ao módulo do gradiente de f vezes o módulo de u, só que o u é um vetor unitário, né? Então, o módulo de u é 1. Então, esse vetor aqui vai ter módulo 1 vezes cosseno do ângulo entre os vetores, tá? Então, esse cara aqui tem módulo 1. Então, isso aqui fica igual a módulo do gradiente de f no ponto xy multiplicado por cosseno θ. O que ocorre aqui? Ocorre que quando você pergunta qual é o maior valor que a derivada direcional pode assumir, né, aqui você fica, e a derivada direcional é dada pelo módulo do gradiente vezes o cosseno do ângulo. Então, perguntar qual é o maior valor que a derivada direcional pode assumir é a mesma coisa que perguntar qual é o maior valor que essa expressão aqui pode assumir. Tá? Só que esse módulo gradiente fica fixo. Então, a única coisa que vai dizer qual é o maior valor que você pode assumir aqui é esse cosseno θ. Tá? Só que o θ aqui ele está variando entre 0 e π. Né? Tá? Porque quando você determina o ângulo entre dois vetores, você pega sempre o menor ângulo. Certo? Então, aqui você tem o θ estando entre 0 e π. Okay? Se os vetores estiverem assim, aí o ângulo θ vai estar aqui. Certo? Então, a gente sempre escolhe o menor ângulo entre os vetores. Então, o θ está entre 0 e π. Então, o maior valor do cosseno θ é quando o θ é 0. Ok? Então, essa expressão aqui vai assumir o seu maior valor quando o θ é 0. Mas quando o θ é 0, significa que o vetor unitário está apontando na direção do gradiente. Ok? Então, maior valor, né? O maior valor da derivada direcional, f de u, ocorre na direção do gradiente. Certo? Porque quando o ângulo é 0, significa que esse vetor unitário que você pegou, ele aponta na mesma direção do vetor gradiente. O vetor gradiente não precisa ser unitário, certo? O vetor u é sempre um vetor unitário, mas o vetor gradiente não precisa ser unitário. Então, o vetor gradiente pode estar maior, né? E o vetor u que você vai pegar, que vai te dar a maior direção, ele vai estar apontando exatamente nessa direção do gradiente, mas o gradiente por si só não precisa ser unitário. Tá? Vamos ver se eu consigo desenhar aqui o que eu estou querendo dizer. Certo? Então, você tem aqui o vetor gradiente, que não tem que ser unitário, tá? Ele é um vetor qualquer. E você tem vários vetores U que você pode escolher aqui para pegar a tua direção, para você derivar. Tá? Mas o maior valor do gradiente, então aqui você tem um ângulo θ, né? O maior valor da derivada direcional vai ocorrer exatamente quando você escolher o U como estando na própria direção do gradiente. Tá? Ele é paralelo ao gradiente e tem a mesma orientação do gradiente. Nessa situação, a taxa de variação da função é a maior. Tá? Então, o vetor gradiente aponta para a direção de maior crescimento da função. Okay? Uma outra informação que a gente já tinha visto, mas que vale a pena revisar aqui, é o comportamento, né, do gradiente em relação às curvas e superfícies de nível. Né? Deixa eu ver se eu consigo laçar ele aqui, só esse texto. Não consigo? Não consigo. Então, talvez se eu fizer isso aqui e isso aqui.
Tá. Um pouquinho teimoso aqui hoje o sistema, né? Ok, então, então a gente já tinha visto a relação do vetor gradiente com as curvas de superfície de nível, mas vamos revisar rapidinho, né? Então imagina que você está numa superfície de nível. Aí o que a gente fizer numa superfície de nível, depois você entende exatamente da mesma forma com uma curva de nível, tá? Então, imagina que você tem uma função de 3 variáveis, x, y e z, igual a uma constante, tá? Isso aqui define uma superfície de nível. Ok? Vamos dizer que o esboço dela está aqui assim, por exemplo. Tá? Isso aqui é uma superfície de nível da tua função. Certo? Aí, a gente quer entender qual é a relação do vetor gradiente dessa função com a superfície, certo? Então, aqui a gente vai ter o vetor gradiente de f, que é igual a derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y e derivada de f em relação a z. Né? No caso aqui, com 3 coordenadas, o vetor gradiente vai ter... No caso, tá com uma função de 3 coordenadas, então o vetor gradiente vai ter 3 componentes, certo? Vamos pegar aqui um ponto na superfície, vamos escolher um ponto que seja bom de visualizar. Deixa eu, acho que apagar essa curva aqui, ela está me atrapalhando um pouquinho aqui. Tá, essa curva é só para deixar bem ilustrado o fato de que isso aqui é uma superfície, né? Tá, vamos pegar um ponto aqui assim, estrategicamente no desenho, para a gente conseguir ver bem o que acontece. Tá? Pega uma curva que passe por esse ponto. Tá? Por exemplo, essa curva aqui. Tá? Essa curva ela vai ter 3 coordenadas, né? Porque ela está no espaço tridimensional. Então, é uma curva xt, yt, zt. Só que essa curva ela está em cima da superfície. Okay? Ela está na superfície. Só que a superfície ela é dada por essa equação aqui. Tá? Então, essa equação que está aqui define a superfície. Certo? Então, você... Só um pouquinho aqui, pessoal. Essa curva está em cima da superfície. Essa equação aqui define a superfície. Então, se a curva está na superfície, ela satisfaz a equação. Ok? Então, significa que se eu jogar aqui f de x de t, y de t, z de t, igual a uma constante, né? Ela tem que verificar a equação porque ela está na superfície. Ok? Mas se você, então, derivar isso aqui em relação a t, derivar essa f em relação a t, toda essa função, f de x de t, y de t, z de t, derivar isso aí em relação a t, isso tem que dar zero, porque a curva está na superfície de nível e ela é constante. Agora, eu aplico a regra da cadeia, como sempre, né, pessoal? Sempre aplicando a regra da cadeia, você vai ter, então, df dx, x' mais df dy, desculpa, aqui, df dy, y' mais df dz, z'. Isso aqui é igual a zero. Né? Ok? Certo? Então, o fato da curva estar na superfície me diz que isso aqui dá zero. Só que o que apareceu aqui é exatamente o vetor gradiente, né, de f, multiplicado por x', y', z'. Mas quem que é x', y', z'? X', y', z' é exatamente o vetor tangente à curva. Tá? Essa curva passa
por esse ponto P aqui na superfície, tá? E quando você deriva x', y', z', você tem exatamente um vetor tangente à curva, tá? Só que isso acontece com qualquer curva. O que a gente fez aqui funcionaria com qualquer curva. Então, qualquer curva na superfície passando por aquele ponto, se você pegar o vetor tangente, né, o gradiente de f, quem que é f? F é a função que define a superfície de nível, né? F é essa função aqui que define a superfície de nível. O gradiente dela vai ser tangente a qualquer curva. Tá? Então, se ele é tangente a qualquer curva, perdão, pessoal, não é tangente, é perpendicular, né? Vídeo gravado assim, você sabe que é improvisado como se fosse numa sala de aula, né? Então, vamos voltar, né? O gradiente, ele é perpendicular ao vetor tangente a qualquer curva, porque essa equação aqui deu zero, certo? Então, se essa equação aqui deu zero, o que apareceu aqui é exatamente o produto escalar entre o gradiente e o vetor tangente, tá? O produto escalar deu zero. Então, o gradiente, ele é perpendicular ao vetor tangente a qualquer curva pela superfície, tá? Vamos tentar organizar um pouco melhor aqui. Então, você tem aqui o gradiente de f, produto escalar com o vetor tangente, que é o vetor x', y', z'. Isso aqui está dando zero. Tá? Por quê? Porque a curva está na superfície e a gente aplicou a regra cadeia. Certo? Só que isso você fez com qualquer curva, desde que a curva esteja na superfície. Então, a conclusão que você tira é que o gradiente de f, que é a função que define a tua superfície de nível, esse gradiente de f, ele é perpendicular ao vetor tangente a qualquer curva na superfície. Então, significa que o gradiente de f ele é perpendicular à própria superfície. Né? Então, se você pegar aqui qualquer outro ponto aqui, né? Esse ponto vai ter um plano tangente que vai estar, digamos aqui assim, certo? Ele tangenciando a superfície. O gradiente de f, que a gente acabou de definir ali, ele é perpendicular a esse plano tangente. Talvez no meu desenho aqui talvez não tenha ficado perfeito, né? Mas você vai imaginar que aqui você tem um plano que tangencia a superfície e aqui esse vetor, que aqui é o gradiente de f, ele é perpendicular à própria superfície, tá? Então isso aqui te dá algo que a gente já tinha visto, que era a relação de perpendicularidade entre o gradiente da função e a superfície de nível. Tá? A mesma coisa vale para curvas, né? Só que aí no caso de curvas está em dimensão 2, então aqui você tem uma curva de nível no plano agora, né? Tá, isso aqui no plano, uma curva de nível de uma função f de duas variáveis, f de xy, né? E aí você pega qualquer ponto aqui na curva de nível, pega o gradiente da função f, ele é perpendicular à reta tangente a essa curva. Okay? Então, vale a mesma relação que valia para superfícies, aqui no caso em 3 coordenadas. Então, a superfície de nível é uma superfície de dimensão 2, a partir de uma função de 3 coordenadas. O gradiente da função é perpendicular à superfície, assim como no caso de duas variáveis, o gradiente de f é perpendicular à curva de nível. Tá? Então, com isso, a gente engloba duas propriedades do gradiente muito importantes. Né? A primeira, ele aponta para a direção de maior crescimento da função. Então, para onde o gradiente apontar, a taxa de variação da função será maior. Então, ele aponta para onde a função cresce. Tá? E a segunda informação é que ele é perpendicular às curvas de nível. Então, por exemplo, se a função de duas variáveis tem aqui, digamos, várias curvas de níveis que você vai, digamos, desenhando assim, eventualmente ela pode fazer isso, isso aqui tudo são curvas de nível. Né? E aí, nesses pontos que estão aqui no meio, digamos que a função ela é maior, ela vai ficando cada vez maior nesses pontos aqui. Então, esses pontos aqui são máximos da função. Né? Então, o vetor gradiente ele vai estar sempre perpendicular à curva de nível e apontando na direção de maior crescimento. Ele vai apontar para a direção desse ponto onde a função cresce. Tá? Então, se qualquer ponto da curva aqui que você pegar o vetor gradiente de f,
Tá? Essas aqui são curvas de nível da função f. Né? O gradiente sempre vai apontar para essa direção de maior crescimento. Acho que no livro tem boas ilustrações disso, né? Aqui está um exemplo, né? Então aqui você tem curvas de nível e o gradiente apontando para as direções onde a função tem maior crescimento. Deixa eu ver se tem uma outra figura aqui. Aqui a explicação que a gente acabou de dar sobre o vetor gradiente sendo perpendicular ao plano tangente. Tá? Está na página 872 do livro. Acho que é muito bom fazer a leitura dessas páginas aqui. Deixa eu ver se ele me dá mais uma figura aqui. Ó. Aqui também, né? Aqui você tem as curvas de nível e o vetor gradiente perpendicular à curva de nível, como a gente já tinha falado, e apontando sempre na direção de maior crescimento. Tá? Aqui mesma coisa. E eu lembro de ter outras figuras, mas nesse momento aqui acho que não vou conseguir encontrar assim rapidamente, certo? Aqui também a mesma coisa, né? O vetor gradiente perpendicular à superfície de nível, a gente já tinha falado sobre isso aqui, né? Então, o vetor gradiente está perpendicular à curva de nível, né? Da maneira como a gente falou aqui no nosso desenho, ok? E aqui ele indica a direção de maior crescimento, certo? Então, se você seguir aqui nessa curva, seguindo a direção apontada pelo vetor gradiente, você vai subir nessa altitude aqui da maneira mais rápida possível. Isso está apontado nessas páginas do livro. Okay. Certo. Então, para ficar registrado, né, e bem, para a gente não esquecer, né, então, duas propriedades muito importantes do gradiente. Uma, apontar a direção de maior crescimento da função, e a segunda é ser perpendicular às curvas e superfície de nível. Né? Curvas, no caso de uma função de duas variáveis, e superfície de nível, no caso de uma função de três variáveis. Tá? Aqui, então, tem o exercício 10 no livro do Stewart, né? Esse exercício aqui, para a gente fazer um exemplo, né? Tá? Esse exercício 10 aqui do livro do Stewart, ele dá essa função raiz de x mais yz, tá? Ele dá o ponto é 1, 3, 1, e o vetor é esse vetor aqui, 2 sobre 7, 3 sobre 7, 6 sobre 7. Você pode verificar que esse vetor aqui é unitário, né? Tem comprimento 1. Tá? Você vai fazer aqui 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Tá? Isso vai dar 7 ao quadrado. Né? Então, quando você divide um pelo outro, você tem exatamente um vetor de comprimento 1. Tá? Você pode fazer essa verificação aqui. Certo? Então, o que ele quer? Né? Ele quer que você calcule o gradiente dessa função, calcule o gradiente no ponto P e determine a taxa de variação da função f na direção do vetor u. Tá? Então, calcula essa derivada direcional, certo? Então, você calcula o gradiente no ponto e calcula a derivada direcional, ok? Então, vamos fazer esse exemplo direitinho, né? Então, vamos pegar aqui, eu quero calcular o gradiente, então eu quero calcular a derivada primeiro, né? Solução. Eu quero calcular a derivada de f em relação a x, né? Ou seja, eu vou estar derivando em relação a x essa expressão aqui, que é a raiz de x mais yz. Tá? Só que a raiz de x mais yz, isso aqui é derivada em relação a x de x mais yz elevado a meio. Ok? Então, você vai derivar isso aqui, cai esse meio, né? E fica menos meio lá no lugar. Então, isso aqui vai dar meio x mais yz elevado a menos meio. Derivado disso aqui em relação a x vai dar 1. Né? Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre 2 raiz de x mais yz. Tá? Fazendo a mesma coisa em relação a y, agora eu vou fazer mais rápido, tá, pessoal? Para não arrastar muito o vídeo, mas vocês em casa podem verificar e depois fazer.
E qualquer dúvida pode falar comigo. Então, você vai derivar isso aqui em relação a y, você vai ficar com z sobre 2 raiz de x mais yz. Tá? Só que isso aqui, pessoal, eu estou fazendo rápido porque a gente está num vídeo, a gente quer andar, né? A gente não quer ficar arrastando o vídeo demais, mas numa prova vocês não podem fazer, né? Se você tiver uma prova em que foi pedido para você apenas exibir as derivadas parciais, você não pode só jogar a resposta assim. Você tem que mostrar o passo a passo da tua solução, ok? E aí a derivada de f em relação a z vai ficar y sobre 2 raiz de x mais yz. Tá? Aí você vai aplicar isso no ponto P, né? Então, aplicando isso aí no ponto P, o ponto P é 131, né? Então, você vai ficar com f de x no ponto 131. Você vai jogar esses valores 131 aqui. E você vai ficar com 1/4 aqui. O f de y, 131. Vai dar 1/4 também, certo? Isso aqui também, né? É coisa. Se for solicitado para você fazer isso e explicar o passo a passo, você tem que mostrar como você chegou até o resultado, certo? Então você vai pegar esse 131, vai substituir essa equação aqui e mostrar, tá? Eu insisto, né, pessoal? Eu estou num vídeo aqui, não quero me arrastar muito, então não vou ficar fazendo todos os detalhes, mas vocês na prova tem que mostrar para mim, certo? Que você pegou, derivou a função, aplicou direitinho no ponto e obteve o resultado que está aqui, tá? E depois, f em relação a z no ponto 131, isso dá 3/4. Ok? Então, o vetor gradiente no ponto P, a conclusão que a gente tira daqui, é que o vetor gradiente de f no ponto 131 é igual a 1/4, 1/4 e 3/4. Ok? Esse é o vetor gradiente. Então, isso é uma da parte que ele pediu, né? A outra parte que ele pediu foi a derivação, né, desse vetor. Deixa eu lembrar se eu anotei aqui ou eu volto no enunciado lá. Podemos voltar no enunciado aqui, né? Ah, não, tá aqui. O vetor U que ele deu, né? O vetor U que ele deu tá aqui, né? Para você fazer a derivada direcional. Ele escolheu U como sendo 2 sobre 7, 3 sobre 7 e 6 sobre 7, né? Ou seja, isso aqui é igual a 1 sobre 7, 2, 3, 6. Ok? Então, isso aqui vai dar a derivada. Desculpa. Espera aí, pessoal. Fui rápido demais aqui, né? Você quer a derivada direcional de f na direção do vetor u, que é esse vetor que foi dado aqui, no ponto 131. Isso é igual ao gradiente de f no ponto 131, que a gente já calculou, né? Tá aqui. Certo? Esse vetor aqui em cima é o gradiente de f no ponto 131. Produto escalar com u. Certo? Só que o u é 1/7 de 236. E o gradiente de f é 1 sobre 4 de 113. Então, isso aqui vai nos dar 1 sobre 7 vezes 1 sobre 4, que vai dar 28, né? Vezes 236, produto escalar com 113. Isso aqui vai dar igual a 1 sobre 28
né? Aqui o produto escalar vai dar 2 mais 3 mais 18, né? Então, isso aqui vai ficar 23 sobre 28. A gente pode simplificar aqui, né? Porque isso aqui vai dar 23 é 7 vezes 9, né? 28 é 7 vezes 4, então isso aqui fica 9 sobre 4. Tá? Porque 7 vezes 9, 23, né? Não, pessoal. Desculpa. Não é não, né? Fiz um errinho aqui. Perdão, eu troquei, né? 3 vezes 9, 27, não 7 vezes 9, 23, né? Ok. Bom, a gente fica com 23 sobre 8. Não sei se tem alguma simplificação aqui, né? Se fosse 21, né? Eu teria 3 vezes 7, aí eu poderia tentar simplificar o 7 aqui. Ok? Mas eu também não... A simplificação por si só não é algo que eu faça questão, né? O que eu vou olhar mais em vocês é a montagem da questão, calcular as derivadas, né? E você deixar claro para mim, certo? Que você sabe da onde você tirou cada parte da tua conta, tá? Então, se você calculou um vetor gradiente, então você mostra como que você calculou as derivadas parciais, certo? Para você me convencer de que você sabe exatamente o que está fazendo. Tem casos de estudantes que eu conheço a pessoa e eu sei que ela sabe o que ela está fazendo, certo? Só que ele tem que mostrar para mim na prova, porque na prova eu tenho que seguir um critério que é o mesmo para a turma toda, né? Então você tem que fazer uma prova em que seja um documento escrito, no qual você, naquele documento ali, você convenceu quem quer que seja que vai ler aquele documento, que a tua prova é um documento. Outras pessoas poderiam ler a tua prova, certo? Então a pessoa que vai ler a tua prova, ela sabe que você é uma pessoa que tem consciência da conta que você está fazendo. Qualquer problema que tiver, pessoal, não existe problema que não possa ser resolvido com conversa, né? Então, vocês estudam, vocês trabalham, vocês fazem exercícios, vocês me mostram os exercícios que vocês fizeram, eu peço para ir no quadro, você resolve o exercício no quadro, você faz a conta e eu vejo, né? Eu constato, conversando com você, vendo os seus exercícios e conversando com você, eu constato o aprendizado, eu constato o conhecimento. Certo? Constatando o aprendizado, constatando o conhecimento, a pessoa vai ter a nota relativa àquilo que ela realmente entende, realmente sabe. Ok, pessoal? Então é isso, né? A gente nas aulas talvez volte ainda a conversar esse assunto sobre o quanto de justificativa que eu quero que vocês façam na prova para a gente se entender bem em relação a isso, não deixar nenhuma margem de dúvida. Beleza, pessoal? Então, acho que por hoje é isso. A gente volta a se encontrar semana que vem, né? Dia 12, né? Dia 12, para continuar os nosso assunto. A prova é dia 21, né? É isso aí, pessoal. Valeu. Até mais.